Começamos agora mais um Espaço News Litoral Norte. E hoje vamos conversar com Ítalo Nunes, que é o psicólogo da Delegacia da Mulher e vai nos falar qual é o atendimento que eles fazem com as mulheres vítimas de violência. E também vamos conversar com a doutora Débora Espanhol, que vai falar sobre os aumentos abusivos dos planos de saúde. E claro, teremos o quadro da Clínica Cel com o Dr. Hugo Dalla Zuana e também vamos mostrar esse espaço maravilhoso que estamos gravando hoje, que é o Terrace 22. Fique com a gente. Olá, e agora a gente vai entrevistar a doutora Débora Espanhol, que é especialista em advocacia do direito médico, da área médica. Tudo bom, doutora? Tudo bom, Luciana. Agradeço o convite. Espero poder contribuir um pouquinho com essa questão tão polêmica, né? Tão polêmica. E que tem atingido um grande número de usuários de planos de saúde, que é a questão do reajuste. Esses reajustes abusivos, né? Inclusive, eu estava lendo que foi feito um estudo pelo banco BTG Pactual de que pode haver um reajuste de 15%, imagina, 15% nos planos individuais, né? Porque hoje existem os individuais e os coletivos por adesão e empresariais, né? Exatamente. É isso. E isso pode ser considerado um reajuste abusivo, se realmente se configurar esse reajuste, né? Pode ser considerado sim. Apenas uma ressalva, todo plano de saúde ele sempre é por adesão, porque o consumidor ele não tem como escolher as cláusulas do plano. Quando ele contrata um plano de saúde, então ele assina um documento que está pronto e não tem como negociar. Então hoje nós temos realmente os planos de saúde coletivos e os individuais. Essas notícias que têm atingido a mídia agora, que estão bem em alta, estão na pauta de quase todos os usuários, é justamente a questão do reajuste. Porque ano passado houve um reajuste negativo, na verdade não é um reajuste negativo, houve uma oscilação negativa e os planos praticamente se mantiveram no mesmo valor. Esse ano, então, existe a previsão de 15%, a ANS ainda está estudando, né, essa questão do reajuste, mas as previsões não são muito boas para os consumidores. Porque a ANS, ela regula os preços só dos individuais, né, dos particulares, desses coletivos empresariais, não, né? Não. Então, daí fica livre critério. Então, por exemplo, teve esse reajuste, digamos, negativo ano passado para os individuais, mas os coletivos não teve. Então, se mantiveram no mesmo patamar. Porque o que eles alegam, né? Que teve esse reajuste negativo porque teve menos uso. É isso, não é? Exatamente. Tá aí, no coletivo não teve menos uso. Então, como é que eu posso falar de uma forma um pouquinho mais simplificada? Em razão da pandemia, as operadoras alegam que houve, a ANS na verdade alega que em razão do cancelamento das cirurgias eletivas e dos exames periódicos e também do momento econômico que a gente está ultrapassando, a ANS alega que as operadoras deveriam segurar o reajuste por causa desses procedimentos. Então, todos os anos tem essas questões. De um lado, a ANS divulgando os balanços milionários e os lucros exorbitantes das operadoras, e de outro lado, as operadoras se defendendo e dizendo que não houve procedimentos eletivos, mas continuaram procedimentos de urgência, que o número de usuários diminuiu, que houve novos procedimentos incluídos pela ANS e tudo isso aumentou o custo. Os custos hospitalares, eles precisam repassar esses valores. A ANS é o órgão que tem o poder de regular apenas os planos individuais. Por quê? Porque, em tese, os coletivos, por tratarem de pessoas jurídicas, que seria a operadora administradora, o legislador entendeu que o próprio mercado conseguiria equilibrar essa equação, ou seja, que o grupo coletivo, de funcionários coletivos, quando for contratar, ele vai poder contratar o plano mais barato e mais vantajoso para os funcionários. Mas, na prática, não é isso que funciona. Então, hoje nós temos no Brasil a ANS, que é a agência reguladora, para limitar os reajustes dos planos individuais, e os usuários dos planos coletivos estão à mercê de um mercado que, na verdade, não se regula. Não se regula. E se eu sou usuária de plano coletivo, né, desses empresariais, e eu achar que esse aumento está abusivo, eu posso entrar com uma ação? Sim. Tanto o usuário do plano individual como do plano coletivo tem a possibilidade de rever a cláusula dos aumentos abusivos através da justiça, ou então simplesmente fazendo a troca de plano, optando, por exemplo, por um plano que tenha coparticipação, que as mensalidades são normalmente mais baixas. Mas ambos podem buscar na justiça, sim, a limitação do índice de correção.
No caso dos planos coletivos, quem usa do plano coletivo, na justiça ele vai procurar que o juiz dê para ele vai procurar garantir o direito de pagar apenas o reajuste que se aplica aos planos individuais. E os usuários dos planos individuais podem tentar contestar esse aumento também por faixa etária, porque nós temos os aumentos também por faixa etária e muitas vezes as operadoras promovem um aumento abusivo que pode ser discutido na justiça se o usuário se sentir prejudicado. E daí eles garantem isso. E se o que eles já pagaram, eles conseguem reverter esse valor de volta? Sim. Quando o usuário se sentir prejudicado pelo aumento abusivo, ele vai entrar com uma ação que a gente chama de ação revisional. O contrato de plano de saúde é um contrato de adesão e ele ele é amparado pelo Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é a arma que o usuário e o consumidor têm para combater os abusos, não somente de planos de saúde, mas de empresas aéreas. Sempre que houver um prejuízo, o consumidor se sentir prejudicado, ele pode optar por ajuizar uma ação com base no Código do Consumidor. Sim. Nesse caso da ação revisional do plano de saúde, o usuário pode pedir, inclusive, a inversão do ônus da prova, que significa o seguinte: você ajuiza a ação e vai competir a operadora do plano de saúde comprovar que o aumento que ele está praticando realmente tem fundamento, ou seja, ele vai ter que provar para o juiz que o índice de sinistralidade que ele alega para justificar o aumento está correto. Se ele não conseguir provar isso, o juiz vai reduzir o valor da mensalidade ao valor divulgado pela ANS e o que foi pago a maior, a empresa tem que devolver para o consumidor. Olha, e existem dois tipos de aumento, né? Um que a senhora já falou, que é a questão da faixa etária e do aniversário, né? Sim. E pode acontecer, então, de uma pessoa ter os dois no ano. Isso é correto? Na verdade, assim, existe o aumento anual dos planos, que é o aumento que visa simplesmente corrigir o valor da mensalidade de acordo com os índices de inflação. Então, por exemplo, que é esse aumento que está sendo anunciado, que vai ficar em torno de 15% esse ano, começará a valer a partir de abril até maio do ano que vem. Esse aumento visa corrigir. Então, é com base no INPC, no índice de inflação de mercado. E existe um aumento que é por faixa etária, que a partir do momento que o usuário atinge determinada idade, logicamente a operadora sabe que quanto mais idosa for a pessoa, mais vai gastar com médicos, exames e procedimentos. Então, também é repassado o valor da mensalidade. Mas isso existe um limitador, né? Porque até por causa da questão do código do idoso, né? Existe um limitador que é 60 anos, é isso? Em tese, tanto o Estatuto do Idoso como a ANS, a intenção deles é limitar o reajuste dos planos de saúde. Só que os contratos, quando a gente fala em aumento por faixa etária, nós precisamos distinguir em 3 contratos. Aí fica um pouquinho mais complexo, mas eu vou tentar facilitar bastante. Os contratos de plano de saúde firmados até janeiro de 99, que foi antes do Código do Consumidor, eles têm poucas possibilidades de você conseguir rever, porque não estavam amparados pelo Código do Consumidor. Então, vale o que está no contrato. Os contratos de plano de saúde de janeiro de 99 até janeiro de 2004, você pode tentar rever as cláusulas e os aumentos por faixa etária, eles se dão em 6 etapas. Então, seria de 0 a 18 anos, 19 a 29, até 59 anos. Quando o usuário atingir 59 anos, o plano não pode mais aumentar em razão da faixa etária, ele vai apenas corrigir esse aumento anual, que é para acompanhar a inflação. E ele precisa, no último degrau, o valor máximo dele tem que estar limitado em 6 vezes o valor do primeiro. Então, por exemplo, um usuário que tenha 60 anos de idade e já participa do plano de saúde há 10 anos, o valor da mensalidade que ele paga tem que ser no máximo 6 vezes o valor que o usuário de 0 a 18 anos paga. Então, essa é uma limitação entre os contratos de janeiro de 99 até janeiro de 2004. E isso é cumprido? Na maioria das vezes? Na maioria das vezes, não. Né? Por isso que existe a possibilidade de você ajuizar uma ação revisional. Obrigada, doutora Débora, pela entrevista. E agora a gente vai para um comercial e volta em seguida. Aguardo vocês.